Opa, nos vemos aqui. E hoje vamos falar de Flash de Dois Mundos, clássico absoluto, tá? Acabei de ler. Tô aqui eu, meu café padrão, né? Só aquele golinho humilde. Tá aqui, Flash de Dois Mundos, clássico absoluto. Por quê? Porque essa HQ começou o multiverso, tá? Essa edição da Panini tá reunindo a HQ Flash de Dois Mundos, né? E vários encontros que o Jay Garrick e o Flash e também a Sociedade da Justiça, para surpresa de alguns, tiveram com o decorrer dos anos. O que eu posso falar de cara é que é um sonho ler essa HQ. Primeiro eu já vou começar logo com isso, que é um sonho eu ter lido essa HQ. Desde criança eu pesquisava sobre o mundo dos super-heróis, principalmente sobre a DC. E ter em mãos Flash de Dois Mundos e poder falar sobre essa HQ não tem preço. Sério, não tem preço. Há pouco tempo atrás eu realizei o sonho de ler Crise nas Infinitas Terras, agora Flash de Dois Mundos, que eu sempre quis ler também. Sei lá, mano, eu tô feliz, eu tô muito feliz. É isso. E daqui a pouco eu vou ler a morte do Superman, tá? Então, tô muito feliz. Antes de começar o review, no caso, eu já vou pedir o de sempre, né? De praxe. Deixa um gostei se tu gostou do vídeo. Compartilha se tu quiser. Se for novo por aqui, se inscreve, que vai ter bastante novidade que vai vir por aí. E eu tento postar vídeo meio sempre. Então é isso, tá? Comenta aqui embaixo se tu comprou, se tu vai pegar essa HQ. Se tu tem uma opinião, deixa aqui embaixo também. E o que mais que eu ia falar? Ah, vocês viram que o Henry Cavill saiu do papel do Superman, cara? Poxa. Ô, eu confio no James Gunn, vou falar isso, tá? Eu confio no James Gunn. Mesmo sem o Henry Cavill, eu acho que ele vai fazer um trabalho excelente. Que vai vir um bom filme do Superman, que vai vir uma nova parada. Mas doeu, tá? Eu vou confessar que o Henry Cavill ter saído doeu. Doeu bastante pra mim. E ele praticamente confirmou que o Ben Affleck não volta como Batman também, né? Porque ele falou que o Ben Affleck vai dirigir um filme, então, como Batman, não teremos Ben Affleck. E eu aposto que o Ezra Miller vai sair do papel do Flash. Porque se ele tirou dois atores que não estavam envolvidos em polêmica, o Ezra Miller, que tá jogando cadeira nas pessoas, que tá assaltando, que tá fazendo stendel, tá praticamente. Eu acho, minha opinião, tô apontando pra mim. Tá praticamente fora do papel. Então, na minha opinião, a gente já não vai ter Superman do Henry Cavill, Ben Affleck do Batman e Flash do Ezra Miller. Então, pra mim, pelo menos, faz reboot total. Eu era a favor do soft reboot, mas agora rebuta tudo. Já tirou esses três, rebuta tudo. Faz tudo do zero, é isso. Desculpa pelo tanto de enrolação, mas então vamos começar. Flash de Dois Mundos, clássico absoluto da DC que começou o multiverso. Temos aqui a capinha padrão. Tá aqui. O roteiro fica pela parte do Gardner Fox e pelo John Byrne. E os desenhos de todas as edições são pelo Carmine Infantino. Aqui a gente tem um índice, e para vocês já se acostumar, tá? Essas HQ elas não vão ter uma trama muito não inteligente, uma trama muito, como é que eu posso falar? Entroncada, que nem as de hoje em dia, que tem mil e um desdobramentos, que tem várias coisas, não sei lá o que. Não. Por quê? Olha só a data. 1961, 62, 63, 65, 67 e 67. Então, tipo assim, são tramas mais simples, porque a época era mais simples. Naquela época, todas as tramas de quadrinhos eram bem simples, entende? Então não vai ter nada, então não pega essa HQ esperando ler um Crise nas Infinitas Terras, esperando ler a morte do Superman. Entende? Esperando ler sei lá, uma história do Tynion, tá ligado? Tu não vai encontrar isso, tu vai encontrar uma história bem mais simples, mas boa. Tá aqui. Flash de Dois Mundos. Aqui a gente tem uma introdução do Geoff Johns, falando um pouco sobre a introdução dele no quadrinho e sobre como foi importante essa HQ para ele. Aqui a gente tem uma fala do Paul Levitz, que é um cara que comprou, que tem uma edição tipo dessas aqui, da padrão, digamos assim, de Flash de Dois Mundos.
E aí ele deu, tipo, todo um relato sobre isso e é bem legal, bem bonito. Aqui a gente tem uma das capas mais lendárias dos quadrinhos, com certeza, uma das capas mais lendárias. E a gente descobre também aqui que essa HQ ganhou vários prêmios, tá? Naquela época que foi lançada. Na primeira história, a gente tem um Flash, por acidente, vibrando e acabando entrando na Terra 2. Onde ele acaba descobrindo que todo o pessoal que ele lia em HQs sobre a Sociedade da Justiça, sobre o primeiro Flash, Jay Garrick, todos eles existem de verdade. E nessa primeira HQ é estabelecido a Terra 2, o que é bem legal. Ver a interação dos dois Flashes. E aqui a gente tem esses três vilões, que são o Sombra, o Violinista e o Pensador. Olha só como o Devil era estranho. É o Devil, tá? Só que aqui ele tá dito como o Pensador. E ele era um velho rico. Esse era o Devil. Logicamente, Jay Garrick e Barry Allen se unem para vencer esses três vilões, no caso, da sua maneira. E olha só como as histórias eram bem mais pastelão, digamos assim. Olha só o exagero que tinha antigamente. O violinista tem um carro de violino, tipo, é bem legal ver isso. Então, por isso que eu digo, se tu for ler isso aqui, tu não pode ir com a mente presa, vai com a mente livre porque é uma história mais simples. Tu tem que lembrar disso. Tanto que várias coisas são contadas, tipo, no decorrer, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Nos balões tem muita coisa que tu tá vendo que tá acontecendo, mas que eles falam nos balões mesmo assim. Entende? Então fica ligado nisso. Não vai com a expectativa errada. E é isso, na primeira história a gente tem eles resolvendo esse caso. Na segunda história, a gente tem o Jay Garrick vindo pra nossa Terra, na segunda interação dos dois, né, do decorrer de todas as HQs, para pegar um meteorito. E a gente tem também a união do Capitão Frio e do Trapaceiro. Olha só como é que eles eram antigamente. Capitão Frio e Trapaceiro. E nessa HQ aqui também o Flash, o Barry ainda não contou pra Iris que ele é o Flash, no caso, né? E no caso, depois de toda a luta, depois de tudo, depois dos dois Flashes se unirem novamente, eles acabam destruindo um meteorito e salvando a Terra do Jay Garrick. E também a nossa. É bem legal ver essas interações deles, ó. Os desenhos também são bem característicos, bem bonitos, tá ligado? Pra época e tudo mais. Olha só que interessante. Não são desenhos feios. E é bem legal como tu vê um padrão também. Como, tipo, os quadrinhos, eles têm toda uma fórmula, digamos assim. Olha só. Os dois primeiros, principalmente, eles seguem todo um padrão. É sempre praticamente o mesmo padrão. Porém, agora, no terceiro, a gente tem o Vandal Savage, né? Que ele sequestra a Sociedade da Justiça da Terra 2, do Jay Garrick. E o Flash acaba indo pra lá, né? Pra descobrir o que tá acontecendo e pra tentar ajudar. E aqui a gente já começa a ter uma pequena mudança dos padrões dos quadrinhos. Ele já começa a brincar um pouquinho mais com os quadros. E tu percebe como com o passar dos anos, as coisas vão mudando, tipo, eles vão brincando mais com as histórias. Eles vão aprendendo que dá pra mexer com a história, entendeu? Dá pra te brincar com os quadros, dá pra te botar, tipo, sei lá, uma pessoa no meio da página e botar várias coisas em volta. Isso é bem legal. Ver a evolução, é praticamente tu ver uma evolução dos quadrinhos. Olha aqui a Sociedade da Justiça. É bem legal também ver a Sociedade da Justiça. Aqui a gente tem a história que esse pai eu mais gosto, que é quando o Sombra começa a mandar sombras, no caso, né, pra Terra 1, para cometer roubos na Terra 1 enquanto ele usa o dinheiro na Terra 2. E novamente o Flash e o Jay Garrick se unem e a gente tem o Flash combatendo essas sombras na Terra 1 e depois combatendo sombra na Terra 2. De um jeito bem inteligente, ele invade o mundo das sombras e tudo mais. É bem legal essa trama. Bem legal mesmo. Aqui é o que eu falei, ó. Como eles começam a mudar. Nas duas primeiras é tudo um padrão. Aqui ele já começa a brincar com as HQ. Ó, com os quadros. E por isso que hoje em dia é muito importante tu ver essa passagem. Aqui ó, como ele vai pra Terra das Sombras. Ele se fantasia de algo valioso para ser roubado. É bem legal. Aqui a gente tem o Flash com o Abracadabra, onde ele vira cego, mudo e surdo, digamos assim, e não vê a maldade. Ele recebe a ajuda de toda a Sociedade da Justiça para vencer esse cara. E vence. E vence. A Sociedade da Justiça engana o Abracadabra e eles acabam vencendo.
Por que eu não tô falando tanto da trama? Porque, como eu falei, são tramas bem simples. Entende? São tramas bem simples, mas bem legais, eu diria. Bem legais mesmo. E por último a gente tem, acho que também uma das melhores HQs desse encadernado, que é o Flash contra o Homem Dourado. Que é um alienígena que sequestra o Flash. Nessa época a gente já tinha o Kid Flash aqui, ó. Kid Flash raiz. Toma então. E o Jay Garrick também acaba sendo sequestrado quando vai visitar o Flash na terra deles. E eles entram em uma corrida até a morte, basicamente, com esse Homem Dourado, que é um vilão que eu achei bem interessante. E ele poderia ser usado hoje em dia, tá? Com algumas boas adaptações, o Homem Dourado poderia ser usado hoje em dia. Ele basicamente queria evoluir o planeta dele, que no planeta dele só tem australopitecos, digamos assim, só tem homens das cavernas, e ele é o único ser mais inteligente. Então, o plano dele era pegar a energia do Flash e transformar todo mundo de lá em seres que nem ele. Porém, no final da história a gente acaba percebendo que esse plano dá muito errado e ele acaba virando um ser das cavernas, olha só. Que é bem legal também. Mas é isso. Aqui a gente tem algumas biografias, né, dos escritores, dos desenhistas e tudo mais. E tá aí. Flash de Dois Mundos. Simplesmente muito divertido e legal de ler. Gostoso, eu diria. Tem um ritmo todo diferente, que nem eu falei. Não vai esperando um Crise nas Infinitas Terras. Não vai esperando algo, meu Deus do céu, não. É uma história simples, mas que foi importantíssima para a história dos quadrinhos. Se bobear, foi a história mais importante para a história dos quadrinhos. Uma delas foi essa aqui. Porque nessa história aqui, eles se permitiram a usar o multiverso. Entende? E é isso aí. Valeu. Inclusive, no Hell, eu vou ver, e a princípio daqui a um tempo já vai sair um vídeo dizendo as novidades que vão vir por aí, tá? E a mudança do Nos Hell no caso. Valeu.